Vamos ouvir então. Então, nós padres, nós não podemos falar o que o mundo fala, o que o demônio fala. Nós temos que falar o que Deus fala. Mesmo que acontecesse de eu estar aqui falando coisas que eu não aceite, vamos supor, Deus fala um negócio e eu não estou aceitando aquilo. Interiormente eu poderia até não estar aceitando, mas eu não posso falar para vocês o que eu não estou aceitando, porque eu não sou Deus e eu não morri na cruz, e muito menos eu não nasci da Virgem Maria. Eu tenho que falar a verdade do Evangelho, a verdade do que nosso Senhor nos falou, porque a verdade que Jesus nos falou é que vai nos salvar, mesmo que seja algo que você não goste. Porque hoje as pessoas, elas fazem as coisas que vão contra os ensinamentos da igreja. Aí depois que morre, aí está no céu. Abortou, clínica de aborto, ideologia de gênero, mudou o sexo, fez um monte de coisa, aí quando morre, está no céu. Está no inferno, não está no céu não. Está no inferno. Porque foi contra os ensinamentos de Deus. Com Deus não se brinca, diz São Paulo na carta aos Gálatas. Na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, lá diz assim: todos nós seremos chamados diante do tribunal de Deus. Todos aqui é católico, é não católico, é ateu, é tudo. Todos serão chamados diante do tribunal de Deus, e ali iremos prestar conta dos nossos atos que nós fizemos nesse corpo, as coisas boas ou as coisas ruins. Trigo e joio vai ser chamado diante do tribunal de Deus. É aí que vai acontecer a ceifa. O tribunal de Deus acontece quando nós morremos, meus irmãos, não é agora. É por isso que a misericórdia de Deus é por isso, é porque enquanto nós estamos vivos, Deus está dando a nós a chance de mudar. Isso é a misericórdia de Deus. Mesmo que você não aceite. Mas quem somos nós para dizer para Deus: o Senhor está errado? Alguém aqui tem coragem de chegar assim, encarar Jesus e dizer assim: olha, Jesus, não aceito o que você fala não, o Senhor está errado, não é assim que eu penso. Muitas vezes, nós que estamos aqui, nós padres, falando para vocês, mesmo que as leis do mundo estejam contra o que Jesus fala e o que eu vou falar, eu tenho que falar, mesmo que me mate. Por isso que na história da igreja, muitas pessoas morreram pela verdade de Deus, que ia contra a verdade do mundo. Eu até digo para vocês assim: olha, não peçam a Deus o dom da palavra, não peçam.
Não fica pedindo a Deus para você ser pregador, não. Porque se você estiver querendo ser pregador, você tem que falar a verdade de Deus, não a verdade do mundo. E isso vai implicar em até você dar a vida se for preciso. Vocês estão entendendo? Ótimo. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela pode agradar ou desagradar. Mas é palavra de Deus. Então vejam, o Salmo 1 vai dizer assim: por que tumultuam as nações? É o Salmo 2, viu? Eu falei 2, né? O Salmo 2. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, erguem-se juntos os príncipes, se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. As nações se reúnem para conspirar contra Cristo, contra a Igreja Católica. Por quê? As nações ensinam o errado, as nações, elas não querem saber de Deus. As nações que aqui eu falo é representada pelos seus representantes, aqueles que estão à frente, aqueles que criam as leis. Eles estão conspirando leis contra o Cristo. Mais uma vez eu pergunto, estão entendendo? Conspirar contra o Cristo é conspirar contra a Igreja Católica, contra a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se lembra que quando Paulo vai para Damasco, lá está no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, Paulo vai em busca da cidade de Damasco para matar os primeiros cristãos. Quando Jesus aparece para ele, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava indo atrás dos cristãos, não era? E por que Jesus está dizendo, por que me persegues? Então significa o quê? Quem persegue o cristão, persegue a Cristo. Quem persegue a Cristo, persegue os cristãos. Quem persegue a Cristo, persegue a Igreja Católica. E quem persegue a Igreja Católica, persegue a quem? Cristo, a Jesus Cristo. Então as nações, elas estão se unindo para conspirar contra os mandamentos, contra os ensinamentos que Deus nos deixou na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, no catecismo. Tudo que estiver no catecismo, tudo que estiver na igreja, tudo que estiver na tradição da igreja, tudo que os santos padres ensinaram, se estiver contra essas leis, eles vão perseguir, vão prender e vão matar. Porque a igreja se torna uma contradição diante de um mundo que não quer saber de Deus. Quando um padre está no ambão, no sacrifício da missa, ele está falando para a igreja, ele está alertando a igreja
quem não é da igreja, fique na paz. Não está falando contra os que estão lá fora. Está exortando a igreja para que a igreja não faça aquilo que são atitudes incorretas, atitudes que são contra os mandamentos de Deus e da igreja. Então, o sacerdote, o papa, os bispos, eles falam: fiéis cristãos católicos, vocês estão sabendo de tal lei que está saindo por aí? Sim, nós não vamos seguir essas leis, porque essas leis vão contra os ensinamentos de nosso Senhor. O pastor, que somos nós padres, nós temos que fazer isso. Agora, se os fiéis não quiserem seguir, aí é problema deles. Cada um vai colocar o fim último dele nas suas próprias mãos. Por isso que nós precisamos ter o catecismo da igreja na nossa cabeça. Nós precisamos ter a Sagrada Escritura na nossa cabeça e no nosso coração. Nós precisamos ter o catecismo da igreja, a doutrina, o que os santos padres ensinaram no nosso coração, para que as leis desse mundo não venham a nos convencer que eles estão certos e que nosso Senhor está errado. Aqui, meus irmãos, ficou muito, mas muito claro